falar de ferro na gravidez? Primeira coisa tem que deixar claro: toda e qualquer gestante precisa usar ferro. A grávida, ela tem um aumento de estrogênio, né, de produção de progesterona, e esse hormônio, ele precisa, né, da P450 para levar para dentro da célula. E essa P450, ela é M-dependente, ela depende do ferro. Então, até para a produção hormonal, que está a 1000, eu preciso de ferro. Outro fator é agora, nesse momento da gravidez, que o sangue circulante aumenta, e aumenta muito. E por aumentar, a gente precisa do ferro, porque é ele, né, que é o grupo M, que ajuda a hemoglobina a carregar oxigênio nesse sangue. Terceiro fator, esse momento, o ferro também vai ser doado para o bebê. E todos os estoques do bebezinho nesse primeira infância é no momento gestacional. Ou seja, a gente pode evitar alterações de anemia, de deficiência de ferro, no momento que esse bebezinho está neurodesenvolvendo, né? Porque não é porque ele cresceu que ele parou, que ele nasceu que ele parou de neurodesenvolver. Bebezinhos que nascem com a cabeça desse tamanho, quando tem 20 anos, tá com a cabeça desse tamanho. Então, a gente precisa dar todo esse suporte de ferro. Esse ferro entra em milhares e milhares de reações e é um dos micronutrientes que a gente armazena. A gente armazena tanto que a gente faz uma molécula chamada ferritina, que é uma proteína gigantesca, cheia de poros, para conseguir, né, armazenar a quantidade de ferro necessária. Toda gestante deve usar ferro. Existem ferros melhores, que dão menos desconfortos, que podem ser doados em cápsulas, que abrem só no intestino, que facilita para não passar tão mal. Mas é necessário fazer um bom estoque de ferro. A deficiência de ferro na gravidez, ela tem repercussões importantíssimas. Desde alterações com aumento de risco de morte materna e fetal, né, dentro do parto, quanto alterações cognitivas. O que é alterações cognitivas? Temos estudos que mostram até retardo, lentificação de reconhecimento de voz da mãe em mães que tiveram a gestação inteira com baixo ferro. Por que a gente está falando de ferro? Porque precisamos entender que temos muitos estudos mostrando a importância de ferro nesse momento da gravidez. E que sim, essa deficiência de ferritina, de ferro na gravidez, tem impactos em toda a vida infantil. A gente fala, cada dia que passa, mais de epidemias de anemia nessa primeira infância. E uma das coisas que mais se falam é de acompanhamento de ferritina para diagnóstico de deficiência de ferro, que não é para esperar a gestante ter anemia. Deficiência de ferro não é anemia. Anemia é um passo a mais. Deficiência de ferro, ela já começa a me mostrar quando a ferritina começa a baixar. Eu não gosto de deixar minhas gestantes com ferritina abaixo de 50. De preferência, eu mantenho acima de 75, porque é os estoques de ferro do meu recém-nascido, é o pós-parto dela. E esse entra num dos exames que são obrigatórios. Assim que essas gestantes entram na plataforma que vão fazer a suplementação individualizada, o primeiro, né, além de coprológico, a gente fala de um monte de exame, mas o primeiro exame obrigatório é a ferritina. Através da ferritina, eu consigo ter uma boa visão de como é que vai ser essa suplementação e a quantidade de ferro. Ferro, todas vão usar. A quantidade vai depender do estoque inicial que elas entram nessa gestação.